Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Encontro Marcado e tem por título Deus e Nós. Indubitavelmente, Deus, nosso Pai Criador, fará que a Terra alcance a perfeição. Mas é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete na condição de filhos e criaturas de Deus, no aprimoramento geral, a começar de nós e a refletir-se fora de nós. Clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio a cooperação. E vale notar que através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefas somos conduzidos. Detente assim de quando em quando para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu de modo indireto no quadro das lides cotidianas. Deus é a paternidade suprema e, em razão disso, terá concedido ao teu coração um ou alguns dos teus filhos do Instituto da Consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhes o caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a tua obra completa. Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, Ele te pede que ames o próximo, de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência. Deus é misericórdia. Fácil reconhecer que Ele aguarda, lhe adote as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessário o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível em que se coloque. Deus é trabalho, é imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o zelo da casa, a lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional, ou até mesmo a proteção de uma flor na altura de tarefas que Ele te solicita realizar com alegria em favor da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. Observe em derredor de ti e reconhecerá onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelos assaltos das trevas. Sem dúvida, em lugar algum ou em tempo algum, nada conseguiremos na essência planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. É uma lição que muita gente pode parar para ler e falar: Deus vai esperar alguma coisa de mim, eu tão pequenininho. Principalmente quando a gente para ver esses vídeos em que as pessoas começam a trabalhar a ideia da astronomia e botar quem somos nós. Olha o que é a Terra em relação ao Sistema Solar, em relação à Via Láctea. Olha o que é a Via Láctea em relação às outras galáxias que a gente encontra por aí. Parece que a Via Láctea está no subúrbio do subúrbio, enfim. E a gente fica pensando, logo eu aqui, um dos 8 bilhões que está encarnados aqui na Terra, enquanto os espíritos dizem que além de nós encarnados, tem uma população de mais ou menos, aproximadamente 24 bilhões de desencarnados. Logo eu, e a gente começa a descobrir com a doutrina espírita que nós somos co-criadores. E que Jesus, quando esteve aqui entre a gente, elegeu 12, para dar continuidade. Elegeu 12 com temperamentos completamente diferentes uns dos outros. Enquanto um era pescador e era rude, o outro era cobrador de imposto, que era discriminado, o outro era um zelote. Simão era um zelote era um guerreiro com formação militar. E a gente começa a ver a diferença de cada um e fala, não, Jesus precisou e contou com 12. E a gente recebe a informação de que o nosso planeta ele está regenerando através da doutrina espírita, e os espíritos vêm afirmar para a gente que agora, nesse exato momento, reencarnaram na Terra 200 espíritos aí do galardão, mais ou menos, aí de Francisco de Assis. Você vê que um Francisco de Assis já marcou a história, você imagina daqui para frente 200, cada um numa região diferente aí do planeta,
fazendo também essa diferença. E espera de nós também. Emmanuel vem enumerar para a gente, falar o que Deus espera de nós. Ele começa, olha a característica do Pai e vê o que a gente pode fazer dentro dessa característica. Olha lá, ele é a paternidade suprema. Então, se ele é a paternidade suprema, ele vai conceder para a gente um ou algum de seus filhos, para que a gente, no Instituto da Consanguinidade, a gente ajude a moldar o caráter. Olha, então, na verdade, está querendo dizer que ele, como pai, delegou a gente também a oportunidade de a gente aprender a ser pai no amor aos nossos filhos. Até aí, né, a gente, tá bom, está dentro das obrigações nossas. Aliás, é até uma coisa, hoje a legislação aqui nossa, na Terra, cobra da gente a responsabilidade como pai. Depois ele fala, Deus é amor, então ele só está pedindo para a gente, que é o grande desafio, que até emociona a gente aprender a amar o próximo como a si mesmo, e o amor, que ele não seja confundido com parcialidade, que o amor seja simplesmente respeito, compreensão, tolerância, perdão, ou como está lá no Livro dos Espíritos, como é que era a caridade segundo entendia Jesus, indulgência com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas, benevolência para com todos. Depois fala, Deus é misericórdia. Aí entrou agora, né, no perdão e na indulgência. Aí fala assim, fácil reconhecer que ele aguarda que a gente adote também as normas de tolerância, perdoando quantas vezes se fizerem necessário. E depois disso, depois de qualidades morais, a responsabilidade da paternidade e da maternidade, amor e perdão, fala, Deus é trabalho o tempo todo. Então é bom que a gente aceite as obrigações do dia a dia, e o Emmanuel enumera as obrigações de maneira que é muito difícil você conseguir se excluir de uma delas. Trato da terra, zelo da nossa própria casa, lição a ser administrado ou recebido, compromisso afetivo, dever profissional e proteção de uma flor. Algumas dessas tarefas aqui foram delegadas por Deus a cada um de nós para que a gente possa estar sendo co-criador. É claro, bem pequena escala, incomparado com a do Mestre, claro que é, incomparado à do Pai Supremo, claro que é, mas nos preparando aos poucos para aquele quinhão que cabe a cada um de nós, para cada um ter a sua obrigação. Então ele vem chamar a nossa atenção. Olha, observa ao redor de você e reconhecerá onde, como e quando Deus está te chamando em silêncio a colaborar com Ele. Vai ser uma coisa pequenininha, minúscula. E sempre vai ser uma coisa pequenininha, minúscula, quando se trata de planeta Terra. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça e entender, assim, um líder religioso, um padre, um pastor, um orador espírita, por mais que ele seja aclamado, se ele estiver atingindo aí, por exemplo, nos vídeos que ele faz aí no YouTube, se ele estiver atingindo 100 mil pessoas, está sendo uma porcentagem bastante interessante, mas com relação a 8 bilhões, vamos pensar, ainda é 0,000, é muito pouco, é muito pequenininho a parcela. Ah, tá, mas eu estou atingindo, então, 40 pessoas, que atinja um. Fico sempre com o Leon Denis, quando ele escreve na introdução dos seus livros, se esse livro puder ajudar uma pessoa que seja, para mim já foi o suficiente, já conseguiu ajudar. Esses vídeos, por exemplo, eles ajudam muito a mim. Eu sou o primeiro beneficiado com a disciplina que eu me impus de estar lendo todo dia e arriscando aqui um comentário. Mas se puder ajudar mais alguém, a gente fica muito feliz. E, é claro, a frase final é muito interessante. Sem dúvida, em lugar algum e tempo algum, nada conseguiremos sem Deus. A gente não consegue fazer nada na essência, planejar, organizar, tudo bem. Mas, no entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar, desconfiar de que Deus igualmente espera de nós. Ele também espera de cada um
o cumprimento de suas obrigações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.